Quero tratar a respeito da conversão cristã genuína na perspectiva evangélica. Eu tenho uma certa preocupação porque muitos crentes novos e muitas vezes foram expostos a um apelo evangelístico com o conteúdo de que venha para Jesus e Jesus vai mudar a sua vida. Claro que normalmente as pessoas quando chegam na igreja com dificuldade, basicamente são duas dificuldades, uma que diz respeito à saúde e a outra a questão financeira, a prosperidade. Quando o apelo evangelístico não expressa adequadamente o sentido dele, que na verdade é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a pessoa pode converter a partir desse apelo sem compreender profundamente o que significa ser salvo. Se ela estiver numa igreja que não tem um ensino da Bíblia correto, profunda, não tem escola bíblica, e ela vai ter pregações visando a prosperidade, a saúde, a bênção e coisas dessa natureza, ela corre o risco de muitas vezes chegar a poder dizer que se Deus não a abençoar, ela vai sair do caminho de Deus. E nada mais lógico que ela tenha essa atitude, na medida que ela veio para Jesus para ficar curada ou prosperar. Se esse era o objetivo que ela tinha, que ela ouviu, é justo que a igreja deve a ela, de alguma forma, conseguir as bênçãos que ela veio buscar. Mas, infelizmente, ela não tem uma conversão cristã genuína na perspectiva evangélica. Nesse sentido, ela não é verdadeiramente salva. Para se entender a conversão cristã genuína na perspectiva evangélica, tem que se entender o plano da salvação, que vem desde da formação de Adão e Eva, do pecado no Éden, de se deixar levar pelo argumento da serpente, no sentido de comer o fruto. O fruto não é necessariamente uma maçã. A questão ali não é comer o fruto, né? Ela mordeu o fruto e deu a Adão também para comer. A ideia dali é a questão da desobediência. Deus tinha dito anteriormente a Adão e Eva que do fruto de todas as árvores dos jardins eles poderiam comer, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele deixou todas as árvores disponíveis. E posteriormente você vai descobrir na Bíblia que no meio do jardim tinha a árvore da vida. Se eles tivessem comido o fruto dessa árvore, eles viveriam eternamente. Mas para você ter uma ideia, como Deus também não disse da existência dessa árvore, eles não tiveram interesse nela. Como a questão era a obediência, era o primeiro teste que o ser humano passou na vida, na humanidade, o diabo que usou a serpente, o corpo da serpente, falou através dela, usou os argumentos de que era agradável, que daria conhecimento, que daria uma visão diferente do mundo. E, obviamente, distorceu as palavras de Deus, que eles não morreriam no sentido de não morrer imediatamente, eles não morreram imediatamente após comer o fruto da árvore. Mas, quando ele diz que eles morreriam, não significa que eles morreriam imediatamente, eles se tornariam seres mortais. Eles tinham a possibilidade de, até sem querer, comer o fruto da árvore da vida e se tornarem imortais. É claro que Deus sabia se eles iriam comer ou não, porque Deus é onisciente. Então, com o pecado, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e não poderia ser um sangue qualquer, um sangue comum de um ser humano pecador a partir dali. Todos os filhos de Adão e Eva, que são as descendências humanas, já teriam a natureza corrompida pelo pecado, com uma tendência ao pecado, e já nasceriam imperfeitos, e não poderia ser uma pessoa que tivesse pecado. Portanto, o plano da salvação espiritual em Jesus Cristo foi criado antes da fundação do mundo
e antes de tornar a terra habitável para o ser humano. Mas espera aí, se isso já tinha sido feito antes, eles sabiam que Adão e Eva ia pecar. Então por que ele fez isso? O grande propósito de Deus é criar um ser humano, à imagem e semelhança dele, que ele pudesse relacionar com ele e ele pudesse escolher servir e andar no caminho de Deus. Nesse sentido, ele tinha que fazer um ser humano com uma possibilidade de escolha e com uma capacidade de compreensão, como o ser humano tem, uma inteligência que os animais não têm, não poderiam relacionar com Deus. Mas ele sabia da possibilidade do pecado. Mas por que Deus não fez um ser humano como se ele fosse um androide, um robô programado para dar glória a Deus dia e noite? Isso não teria sentido nenhum, porque Deus não tem problema psicológico. Ele queria alguém que pudesse escolher. Porque você fazer uma pessoa que se torne obrigado a te louvar, te glorificar, te reconhecer o seu valor, isso Deus teria que ter um problema psicológico. Então ele criou um ser humano com a possibilidade de escolher, incluindo a possibilidade de escolher o negativo, o mal e o errado. Entre os seres humanos, nascidos da descendência de Adão, não tinha nenhum que pudesse viver a vida inteiramente sem pecado e poder morrer na cruz para derramar o sangue para que esse sangue e essa pessoa pudesse ser o Salvador. Essa pessoa, obviamente, é Jesus Cristo. Jesus Cristo já existia na Trindade Santa, no Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o Filho da Trindade, mas no plano da salvação, que já previa todo o processo, já incluía o fato dele tornar um ser humano, ter uma natureza humana, viver nessa terra sujeito aos mesmos sentimentos e tentações que o ser humano comum vive, sem pecado, para que chegasse a época em que ele seria morto, crucificado, e o sangue dele seria derramado. Ao terceiro dia ele ressuscita, que é a consumação do plano da salvação. Ele ressuscita, fica mais 40 dias na terra e depois sobe para o céu, de onde ele está. Essa é a compreensão. Só existe salvação na medida em que o ser humano conhece o plano da salvação, se reconhece pecador, porque ele não tem a capacidade de viver 100% sem pecar, e a Bíblia não fala que tem que ser 100, 200, 300, 500, 1000 pecados para que você se torne um pecador. Se você errou num ponto da lei, que ou você cumpre a lei perfeitamente para que você seja salvo, mas se você cumprir 99,99% e errar em um ponto, você é pecador. É claro que a gente não chega a 99,99%, só estou te mostrando que mesmo que uma pessoa pudesse atingir isso, se ele tivesse um erro em 1000, ele ainda seria pecador. E claro que a gente, infelizmente, erra numa quantidade muito maior ao longo da vida. Mas para que a pessoa seja realmente salva, ela tem que reconhecer que ela é pecadora, ela tem que reconhecer que o sacrifício de Jesus na cruz é o plano da salvação, que tanto o nascimento de Jesus até a consumação da vida sem pecado, da morte, da ressurreição, é o fechamento de todo o processo do plano da salvação. E que só existe salvação em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único ser humano que teve a possibilidade de viver sem pecado. Então, reconhecer Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, se reconhecendo pecador, significa ser salvo, ter realmente ter uma conversão cristã genuína na perspectiva da igreja evangélica, na perspectiva bíblica cristã e na teologia integral do início de Gênesis ao fim do último versículo de Apocalipse. E isso significa realmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter uma conversão genuína. Uma pessoa que realmente tem uma conversão genuína, ela nunca vai querer sair do caminho de Deus. Ela pode ficar triste pela imaturidade de querer que Deus faça aquilo que ela quer, e Deus não vai fazer, porque
a pessoa precisa Deus se submeter a Deus. Deus, na verdade, é Deus e nós somos adoradores. Deus é Senhor e nós somos servos. Deus é Rei e nós somos súditos. E Deus é Pai e nós somos filhos. E o processo da partir da conversão é um processo de reeducação de Deus, para que o ser humano vá aos poucos mudando a mente dele, absorvendo as coisas de Deus e tirando o mundo de si mesmo, que é o processo da salvação. E a vida cristã é uma carreira que vai até o fim da vida, onde vai se buscar o crescimento contínuo, vai se buscar ter cheio do Espírito, mesmo que não se atinja a perfeição. Se fosse pela perfeição, ninguém seria salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus. O que Jesus fez, ele cumpriu o propósito de Deus e cumpriu que alguém tivesse que morrer para que houvesse salvação. Você não precisa morrer, mas ele veio de graça para você, porque quem submeteu a vida reta e o sacrifício na cruz foi Jesus. Mas nós estamos na graça na medida que você reconhece Jesus como seu único, suficiente Salvador. Isso, na verdade, é uma conversão genuína.